Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, passo a palavra ao Miguel Lago, porque pronto, nós combinámos que seria ele a fazer a introdução desta comunicação e depois serei eu a fazer, portanto, a fazer a apresentação. Boa tarde a todos. A comunicação que nós vamos apresentar e o projeto que vamos aqui expor é relacionado com um local onde nós iniciámos os trabalhos muito recentemente de arqueologia, enfim, de arqueologia, digamos, clássica, com escavações arqueológicas, mas o que nos interessa particularmente no projeto aqui é a relação que se foi desenvolvendo com a comunidade local. E o mais curioso, e era isso que eu queria, enfim, deixar aqui em termos de introdução, é a forma como nós nos aproximamos deste projeto e da própria comunidade local. E é curioso porque a ERA foi abordada, nós somos uma empresa que realiza trabalhos arqueológicos ao nível de prestações de serviços, apesar de termos uma área de investigação também, e fomos contactados pelo presidente de uma junta de freguesia, a Junta de Freguesia de Cedenhos, através do Facebook. Recebemos uma mensagem, basicamente tentando saber como é que se obtinha um licenciamento arqueológico para fazer trabalhos. Basicamente porque a comunidade local pretendia realizar trabalhos, estava um bocadinho perdida, não tinha, digamos, o suporte que pretendia também ter ao nível da própria autarquia de Mirandela, e contactam-nos no sentido de perceber como é que se podiam iniciar trabalhos arqueológicos. Ou seja, há uma aproximação, digamos, um bocadinho ingênua, de alguma forma, mas o curioso é que muito rapidamente nós entramos em contacto com a Junta de Freguesia, com o Presidente da Junta, e decidimos ir conversar com ele a Cedenhos. E o curioso em todo este processo é efetivamente a forma como nós, de imediato, iniciamos um processo de trabalho que emerge totalmente da própria comunidade local. Está absolutamente envolvida, ancestralmente, eu diria, com um sítio específico, que depois iremos aqui apresentar, que faz parte da sua identidade. Falamos de uma pequena freguesia, que tem basicamente 3 pequenas aldeias. Uma delas é precisamente Cedenhos, a sede da Junta de Freguesia, e este sítio é um sítio que efetivamente faz parte da identidade local, situando-se precisamente no meio, digamos, de um triângulo que existe na freguesia, e cada uma das aldeias está num dos vértices desse triângulo. Portanto, aquilo que é muito curioso do ponto de vista da nossa aproximação ao projeto é precisamente essa vontade e essa emergência de um projeto que nasce da comunidade local, é feito pela comunidade local, as pessoas têm vindo a participar inclusive nas escavações arqueológicas e, obviamente, a decisão que nós tomámos logo de início, apresentando um conjunto de ideias à Junta de Freguesia, foi precisamente começar por uma abordagem não intrusiva, portanto, recolha de dados não intrusivos, pesquisa histórica sobre o próprio sítio, e imediatamente percebemos que a dimensão da memória oral era absolutamente fundamental para desenvolvimento de qualquer projeto que ali acontecesse ao nível da arqueologia. E, portanto, é precisamente a partir desse conjunto de recolhas orais que constituíram uma das fases de trabalho que nós também começámos a entender alguns dos aspectos da relação absolutamente identitária que o sítio arqueológico tem com aquela comunidade. Basicamente era isto que vos queria dizer. O José Carvalho agora vai desenvolver o trabalho que estamos a realizar, que está em curso, aliás, é um projeto que começou há cerca de um ano, teve recentemente as primeiras escavações arqueológicas com a participação ativa da comunidade, inclusive ao nível da definição dos objetivos, ou seja, é um projeto em que as pessoas participam, em que a Junta de Freguesia ativamente dialoga connosco ao nível da definição dos próprios objetivos e, portanto, podíamos dizer que é um projeto de arqueologia que emerge da comunidade local, é feito para a comunidade local e em que nós, enquanto arqueólogos, mais não somos do que parceiros de um processo de trabalho que está em curso e que é fundamental em termos de identidade para aquela comunidade. Eu agora passava a palavra ao José Carvalho e depois, obviamente, estaremos disponíveis para conversar na fase de debate.
Obrigado. No fundo, o que eu vou apresentar portanto, o sítio em si. O alto do Prado do Castelo, portanto, localiza-se na freguesia de Cedães, precisamente no concelho de Mirandela, e é constituída sobretudo por 3 povoações, a de Cedães, Val do Lobo e Vila Verdinho. Que, aliás, estas 2 povoações foram integradas no território de Cedães já no século XIX, ficando assim esta localidade com os seus limites praticamente definidos até aos dias de hoje. Como podemos verificar no centro portanto, ali da Carta Militar, consegue-se perceber o objeto de estudo, a localização do objeto de estudo, que é o Alto do Prado do Castelo, que se localiza precisamente no meio da freguesia, ou seja, entre as 3 povoações. Ou seja, numa posição central, onde secularmente se interligavam vários caminhos que ligavam as 3 povoações. O Alto do Prado do Castelo, portanto, trata-se de um promontório granítico, onde existem 2 passos seculares presentes na memória da terra, designadamente a Capela Nossa Senhora do Cabeço e um povoado castrejo. A importância deste monte é muito significativa para Cedães, porque está logo patenteada na sua heráldica autártica, onde aparece um grande plano em um promontório, um monte pedregoso de anego com 3 comoros, e portanto só isso demonstra de facto o que este monte representa para a freguesia. Este estudo, lá está, como o Miguel Lago falou, dividiu-se de facto em três objetivos, digamos assim, ou seja, compreender de uma forma preliminar, obviamente, o povoado fortificado, depois a necessidade também de se aprofundar um pouco o património material do espaço, designadamente ao nível da construção de memórias, relacionada, por exemplo, com a procissão, a festa e a romaria de uma capela que lá existe, a Capela Nossa Senhora do Cabeço. E, por fim, uma questão também de mediação patrimonial, ou seja, fornecer ao promotor deste trabalho, a Junta de Freguesia de Cedães, teve aqui um papel muito importante, e que, no fundo, o objetivo aqui foi dar condições ou dar informação, é esse o termo mais correto, para que a Junta de Freguesias possa eventualmente desenvolver um projeto de investigação e também de salvaguarda do Alto do Prado do Castelo. Isto foi dividido em 2 fases, portanto nós, quando partimos para este trabalho, não tínhamos grande noção da realidade patrimonial do sítio, então partimos para uma recolha de informação bibliográfica e documental, ou seja, tentámos esmiuçar as principais fontes disponíveis sobre os 2 elementos objetos de estudo. Além da componente documental, fizeram-se visitas ao local, no fundo para termos uma primeira abordagem sobre o sítio, sobre as características dos dois elementos patrimoniais. Também fizemos alguma captura de imagens, no fundo, para tentar compreender, assim, de uma forma mais generalista, o traçado hipotético das linhas defensivas do castro. E, por fim, fizemos inquéritos orais à população, no fundo para construir as memórias, mas também para perceber o que é que as pessoas sabiam ou o que é que tinham contado sobre a capela, sobretudo sobre a capela, porque o castro é uma memória que já estava muito desaparecida, digamos assim. Posteriormente, já com o conhecimento mais aprofundado sobre a realidade do sítio, partiu-se para uma componente de campo, de arqueologia de terreno, propriamente dita. Fizemos prospecção de superfície, fizemos uma intervenção na capela com o objetivo de se proceder à sua conservação e restauro, e também realizámos algumas ações de diagnóstico no povoado fortificado. Em termos de resultados, no que se refere à Capela Nossa Senhora do Cabeço, ficou notório no nosso estudo que as referências documentais sobre o espaço religioso eram muito escassas e pouco explícitas. A principal fonte primária que referencia a capela são as memórias paroquiais de 1758,
Aliás, ela não está referenciada nas memórias como Capela Senhora do Cabeço, mas sim como Capela de Santa Cruz. E que, portanto, existia uma irmandade, a Irmandade de Santa Cruz, que administrava também esta capela e outros bens em Cedeira. Todavia, admitimos a dificuldade de associar a relação da Irmandade com a capela devido à falta de documentação histórica que evidencie de forma clara esse facto. Já no século XIX, aparece já na documentação a denominação de Senhora do Cabeço, e sabe-se através de uma provisão, de uma licença de festividade mencionada, que o culto era ainda realizado na segunda metade do século XIX, nomeadamente em 1877, e efetuar-se-ia também uma vez por ano, designadamente no dia de 14 de outubro. No que se refere ao fim do culto, é provável que o mesmo tenha deixado de se realizar em finais do século XIX, inícios do século XX. Hoje sabemos documentalmente que em 1909, através de outro documento relacionado com as festividades religiosas da Diocese de Bragança, que já não existiam propriamente referências ao culto de Nossa Senhora do Cabeço. As fontes orais, de um modo geral, demonstraram que, de facto, a memória das vivências religiosas e comunitárias vividas na Senhora do Cabeço encontravam-se ainda presentes, obviamente na população mais idosa, mas estas pessoas não viveram, portanto, a romaria nem as celebrações religiosas, ou seja, isto são, no fundo, transmitiram as pessoas mais antigas, portanto, os pais e os avós destas pessoas que nós entrevistamos, já muito idosas, é que transmitiram estas informações e foi uma memória que perdurou. E, portanto, as pessoas entrevistadas tinham bem presentes o que era o Alto Prado do Castelo, e tinham bem presentes também a questão da capela da Nossa Senhora do Cabeço. O que verificámos foi que também nas entrevistas que de facto houve grandes desavenças e conflitos entre a população das três aldeias, devido sobretudo a questões relacionadas com a apropriação da imagem de Nossa Senhora do Cabeço. Estas desavenças, bem como algumas situações relacionadas com a própria romaria, levaram que, segundo os entrevistados, a que a romaria e o culto tivesse, portanto, acabado por desaparecer. Este local também era um local muito frequentado pela população para trabalhos agrícolas, portanto, era uma zona de grande importância para a população. Os entrevistados também disseram-nos que de facto já não se lembravam muito bem como seria a capela, obviamente, né? Ela já estava em grande estado de degradação, e que, pronto, também nos disseram que era um local, sobretudo, utilizado, as pessoas utilizavam, portanto, o Prado do Castelo, que lá está o alto do Prado do Castelo, frequentavam sobretudo em alturas de verão, trabalhavam a terra, muitas vezes pernoitavam lá naquele local, e portanto era um sítio que tinha alguma importância para as pessoas. Os dados arqueológicos, nós de facto fizemos uma intervenção na capela, constatamos que de facto não foi possível documentar uma provável cronologia para a capela, não é? Embora nos pareça que a capela seja mais antiga. Existe também uma inscrição com a data, um elemento arquitetónico pertencente à capela, que aponta para uma construção ou reconstrução entre finais do século XVII e inícios do século XVIII, mas sobretudo a escavação permitiu vai permitir que depois de ser intervencionada ações de conservação e restauro no elemento patrimonial, permitindo a sua sustentabilidade, porque como estava o elemento patrimonial, seria sempre, portanto, estava em risco de desaparecer. Portanto, agora com esta escavação arqueológica será possível fazer algumas intervenções de restauro e de facto pôr a capela visitável ou então torná-la sustentável do ponto de vista estrutural.
Passando para o povoado do Castrejo, nós sabemos a partir deste trabalho que existiam várias referências bibliográficas sobre o Alto Prado do Castelo, mas no fundo os trabalhos que foram lá realizados foram trabalhos de prospecção, e esses trabalhos fazem sobretudo referência às muralhas e à presença de material romano, designadamente tégua, à superfície, e também referenciam muito genericamente a presença da capela. Com os dados recolhidos, nós conseguimos perceber que a fortificação do Alto do Prado do Castelo segue os paradigmas quanto à implantação geográfica deste tipo de povoados, ou seja, está implantado num local destacado na paisagem, localiza-se num topo de um cabeço, permitindo o controle sobre os recursos naturais existentes, com base no levantamento fotogramétrico da colina do Alto do Prado do Castelo, conseguimos, portanto, levantar uma hipótese no que refere ao seu sistema defensivo, ou seja, como podem ver na figura que está, portanto, no PowerPoint, pronto, a nossa hipótese é que realmente o povoado apresenta digamos, uma linha de muralha com um formato exterior, com um formato elíptico, e depois apresenta uma segunda linha de muralha que fortifica a sua área norte, onde aparentemente terá existido uma área útil do castro. O recinto encontra-se, portanto, bem delimitado em termos espaciais, ou seja, por dois pontos rochosos mais elevados que lá existem, um a norte e outro a sul, e também foi possível, através da análise de fotografias aéreas, identificar presumíveis locais com estruturas habitacionais, e foi muito importante até para depois nós podermos avançar para a localização de sondagens numa fase de diagnóstico arqueológico. Nesse diagnóstico arqueológico foi feito, terminou há cerca de uma semana. De facto, os dados foram muito significativos, mas convém dizer que foram apenas 2 sondagens, portanto há muito trabalho para se fazer, portanto isto é um diagnóstico, é apenas uma primeira caracterização do sítio. Agora, o que foi importante, porque conseguimos identificar, e isso é uma situação inédita, não nos castros que existem em Trás-os-Montes, mas naquele castro, porque conseguimos identificar alguns materiais pré-históricos que remontam ao Calcolítico, e identificámos, como podem ver na fotografia em cima, uma estrutura em planta circular, provavelmente da Idade do Ferro, provavelmente porque nós apanhamos imenso material. Esta estrutura será certamente da Idade do Ferro, mas terá sido provavelmente romanizada, porque encontramos materiais romanos associados. E, portanto, isso evidencia uma ocupação romana no local. E também conseguimos constatar, numa das sondagens feitas também no Castro, uma presença medieval também bem significativa, numa das sondagens. Como considerações finais, tenho de dizer, de facto, a componente prática e de campo deste projeto permitiu, na nossa opinião, reavivar lembranças em muitos dos residentes da freguesia, que despolutou, aliás, emoções, e nós conseguimos constatar isso em campo, porque trabalhamos com as pessoas da terra, não é? com os populares. No fundo, o Alto Prado do Castelo, para Cedeis, foi sempre um veículo privilegiado de memória coletiva. Convém referenciar que os resultados deste estudo serão sempre determinantes para a entidade promotora desenvolver um projeto que contemple ações de investigação e valorização do Alto do Prado do Castelo. Portanto, caberá agora à Junta de Freguesia desenvolver em parceria connosco ou com outra entidade, um projeto que realmente possa trazer mais informação e mais salvaguarda a este sítio arqueológico. Para concluir, deixo esta frase porque ela consegue, no fundo, resumir muito aquilo que nós presenciamos, ou seja, as pessoas identificam-se mesmo com este monte, não é? E esta frase, de facto, caracteriza essa intenção e esses valores
das pessoas relativamente ao património. Só para concluir, uma palavra de apreço ao Presidente da Junta de Freguesia de Cedães, porque, de facto, o António Martins é uma pessoa que percebe que, de facto, o património, quando se investe no património, não é um investimento que de facto, que traga vazios, não, de facto, ele ao estar no património, sabe que é uma forma de rentabilizar a freguesia, e sabe também que as pessoas se identificam com o Alto Prado do Castelo. E, portanto, isto é muito interessante, e fica aqui uma palavra de apreço ao António Martins.